esse fato. Deu um banho na minha. Minha girafa tá com problemas de pele. Ela pegou um bronze antes. Quando a Vivian terminar Qual que é o principal perigo da comparação entre as mães nas redes sociais? Ixi. Ai. É terrível, né? Eu diria. Toda comparação é terrível. Em relação à maternidade, eu acho até um pouco mais sensível, porque cada mãe é uma mãe, cada criança é uma criança, cada história é uma história. O que funciona bem para uma, talvez não vai funcionar para outra. E a gente vê... uma criança é uma criança. Então... Eu acho que um dos principais perigos é você medir a sua vida pelo recorte da vida de outros. Exatamente. Porque o que está ali nas redes sociais, no Instagram, é o recorte da vida de outra pessoa. Sim. Não é a vida completa. Então a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, né? Uhum. Então aquela mesa perfeita, aquele devocional perfeito. Sim. Tudo isso... Minha casa veio, inclusive, meu chão tá uma sujeira. Exatamente, minha louça tá lá na pia. Então, eu acho que a gente não pode medir a nossa vida pelo recorte da vida de outros. E nem pela vida de outros, assim. Sim. Agora, é claro, essas redes sociais, elas servem para inspirar a gente. Sim. Né? Agora, quando isso se torna algo maléfico, algo que não é saudável, então aí a gente precisa ter um choque de realidade, assim, né? E a comparação, ela vai te fazendo rejeitar a sua realidade, de certa forma. Porque você olha para a vida do outro e você olha para a sua e você vê que parece que a vida do outro, da outra, tá perfeita, tá tudo maravilhoso, a propaganda de margarina, e você olha para a sua, aparentemente tá bagunçada, tá meio caótica, tá a louça suja, tá tantas demandas a serem feitas e resolvidas. E se você não entender que a vida real ela é feita de imperfeições nesse sentido, você vai acabar se frustrando e rejeitando. Isso em relação a tudo, né? Tudo. Vai rejeitando aquela missão, vai rejeitando a sua condição, vai rejeitando a sua vida. E tem uma coisa nas mulheres, que eu acho que os homens não têm muito isso, que é a coisa da competição, né? Então, a mulher é como se ela estivesse sempre competindo, né? E isso também é muito ruim dentro da igreja, olhando nas redes sociais. Girafa tem rabo? Então, amiga, eu fiquei pensando nisso, né? Eu não sei. Tem chifrinhos. Tem, o chifrinho vai ser marrom. Chifrinho aqui, ó. Eu acredito que, assim, a gente precisa entender que em Cristo nós já somos validadas, nós já somos aceitas, nós já somos amadas. Então, é muito complicado você buscar validação observando a vida de outras pessoas nas redes sociais. Isso é muito difícil. Eu mesmo sempre mostro, né, minha rotina, e as pessoas falam, nossa, como eu queria ser como você, fazer isso, fazer aquilo. Gente, a minha vida é normal, igual de qualquer pessoa. A gente tem os mesmos problemas. Tá sendo muito legal os vídeos que você tem feito, inclusive, sobre isso. A gente posta recorte que a gente acha que vai abençoar, mas, enfim. Mas e cada história é uma história, né? Como a gente estava falando, cada vida é uma vida e a sua vida tem valor, né? A vida de cada uma. Essa foi a história que Deus escreveu para você. Essa foi a história que Deus escreveu para nós. Então, se a comparação, ela, como eu falei, assim, ela te faz rejeitar a sua própria história. E é muito mais benéfico, assertivo, quando você olha para sua história e você consegue compreender a missão que Deus te confiou e viver a sua história que ninguém mais vai poder viver por você, só você, né? Exato. Então, a comparação também adoece as pessoas. E tem muita beleza na sua história, tem muito valor na sua história. Deus te criou de forma única. Acho que foi essa. A minha tá parecendo uma lhama. Eu acho que, assim, não só a comparação com mães nas redes sociais, mas eu acho que um desafio para a maternidade nesse tempo é o excesso de informação.
porque é uma bênção você conhecer a ciência. Hoje a gente entende muito mais que até nossos próprios pais, Sim, avós, sim. bisavós, sobre os períodos de prontidão da criança para evoluir quanta para a coisa, próxima é verdade. fase, introdução alimentar, alimentação, emoção, trauma, enfim. Mas, por outro lado, eu sinto que essas muitas vozes têm causado uma insegurança nas Sim. mães. Uhum. E eu me coloco também nesse lugar. Também. Que aí você silencia meio o seu assistir do seu filho ali pessoalmente, e aí compara com os perfis de maternidade, os pediatras falando, cada um falando uma coisa, mas ninguém está assistindo seu filho no dia a dia como você. Exato. E aí eu acho um perigo de silenciar o discernimento que Deus te dá, porque é muito louco isso. Meu filho poderia nascer em qualquer casa, os meus 3, né? Mas Deus me escolheu. Sim. Então ele vê esse potencial em mim, né? Aham. E eu acho que o Espírito Santo gera isso, né? Numa mãe atenta, o discernimento, a sensibilidade, essa percepção do filho que nenhuma ciência vai ter, que nenhum pediatra vai ter. É claro que vamos usufruir disso, isso é uma bênção. Mas não silenciar, né? Exatamente. Essa vivência com o nosso Sim. filho. Eu que esse é o concordo desafio. muito. Eu acho que a gente vive. É porque assim, o ser humano tem essa facilidade do extremismo, né? Então, a gente, por exemplo, há uns anos atrás não tinha quase informação nenhuma, e agora toda a nossa vida é pautada em cima de informação. Sim. E aí, eu acho muito, muito louco que assim, ó, tem hora que chega uma notícia, o pediatra fala uma coisa. Aí a gente fala, agora é isso. Aí daqui a pouco vem outro, não é isso não. Diferente. Aí chega um outro e a gente vai ouvindo. E aí eu queria muito encorajar, eu acho que a gente pensa igual, né, amiga? Que assim, acima de toda informação que a gente tem, a gente precisa dar crédito, né, à tecnologia, ao avanço científico, às redes sociais que nos possibilitaram ter o acesso ali rápido à informação. Sim. Mas nunca, nada, a informação mais atemporal que existe, que existia antes da internet, que existia antes do avanço científico, para mim são duas coisas: a palavra de Deus e a amizade com o Espírito Santo. Né? Exatamente. Então não tem avanço científico, avanço tecnológico que vá poder tirar, né, ocupar, melhor dizendo, esse lugar que é da palavra de Deus, que é padrão, que nos ajuda, que é ali a o livro mesmo da vida, né? Quando o pessoal fala, a gente não veio com como chama? Quando vem uma televisão, aí vem manual, né? O pessoal fala, a gente não veio sim. A Bíblia é o manual, né? Do crente. Sim. Daqueles que são filhos de Deus, a Bíblia é. E a parceria com o Espírito Santo. A solução para a comparação não é deixar de ter informação ou deixar de acompanhar ou de se deixar inspirar. de se inspirar. Eu acho que a questão é dar o peso correto, né, das informações, porque a informação ela é uma ferramenta. Isso. Mas o discernimento ele é a direção assim para a vida da criança, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Tá dando certo. Não, tá dando certo não. O porco. Amiga, deixa eu olhar essa frente sua aí, que você fez o nariz aí, você ficou. Tá parecendo um unicórnio, sei lá que isso. Ô, gente, tá muito fofinha essa carinha, fala pra mim. Como a maternidade mudou sua visão sobre o ministério? Quer responder primeiro? Eu sempre fui muito acelerada no ministério, né? E quando você tem filho, você precisa aprender a desacelerar. E a entender que glorificar a Deus não é apenas aquilo que você faz na instituição igreja, no prédio da igreja, mas é a sua vida cotidiana. E assim, eu acho que toda mulher que é muito ativa na igreja tem dificuldade com isso quando se torna mãe, né? Sim. É como se agora você não fosse mais útil, como se agora você não tivesse mais Muito valor, porque na verdade você, por mais que você entendesse isso de forma racional, você acaba sempre associando o seu valor àquilo que você faz. Sim. Né? Então, quando eu fui mãe, assim, eu tive todo esse processo de entender, sabe? O tempo, o ritmo das coisas, que eu não poderia
suprir as mesmas demandas que antes. Uhum. E Deus foi trabalhando isso no meu coração. Mas eu tenho amigas que sofreram muito com isso, assim. Cara, a gente vai almoçar, criança. Mãe, quero ir ao banheiro. Então, a gente aprende a renunciar a gente mesma, as nossas próprias Sim. vontades o tempo inteiro, Sim. né? Então, no serviço ministerial é a mesma coisa. Você entende que ter filhos não é algo que está atrapalhando o seu chamado. Na verdade, faz parte do seu chamado. Perfeito. É isso. E te ensina muito a aprender o valor do equilíbrio, né? Eu, quando vi que eu estava num lugar que eu não estava conseguindo estabelecer os meus limites, isso me levou para um lugar muito perigoso, né? Eu tive um burnout ano passado. Então, por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa de achar que eu ia dar conta de tudo, mas a gente não é uma máquina. A gente precisa aprender a se ouvir. A gente precisa aprender a entender os nossos limites. E, de certo modo, por mais que, claro, tenha sido terrível ter passado por um burnout, ao mesmo tempo, foi muito bom para eu aprender a fazer algo que antes eu não fazia. Me ouvir. Aprender a enxergar os meus limites. E aprender a abrir mão, equilibrar, abrir mão um pouco do que precisa ser feito, do que precisa ser aberto. E porque ninguém vai poder ser mãe por você, né? Exato. Então, é o único isso lugar que você é Você é insubstituível. insubstituível ali. Mas outros lugares, cara, tem pessoas que podem assumir aquele encargo momentaneamente e falar, conta comigo, eu consigo conduzir isso. Isso não é se anular, isso não é anular o seu chamado. Não quer dizer que você, então eu tô abrindo mão do meu chamado, eu tô abrindo mão do meu ministério. Não, você tá aprendendo a se ouvir, se respeitar, se amar e entender que cada tempo, a palavra fala, né, que há tempo para todas as coisas. Exato. É uma estação, uma uma estação não estação. define a nossa vida. Então, eu tive que aprender. E aí, eu saí um pouco do ministério, né? Eu fiquei 5 meses off, totalmente off. O ministério foi a culpa disso? Não. A culpa foi eu não saber equilibrar. E você os teve muitos 2 pratos, pequenos, um logo depois do perto outro. do né? outro, foi. Então, isso foi bem... É algo bem intenso. Não, e a gente lidou com a partida do Caio, né? Que é o Foi. irmão do meu marido, que gêmeo. Então, tudo isso foram 2, 3 anos, assim, muito intensos e muito desafiadores, onde a gente precisou remar com muita força, assim, né? Perseverar. E é isso, a vida, cara, a vida vão ter situações, vão ter coisas que ninguém tá esperando. E se você não aprender a ir se adequando, se moldando, se colocando nas mãos do oleiro que vai moldando a gente, assim como a gente tá moldando aqui essa massinha, assim Deus faz com a gente, né? Em cada estação da nossa vida vai ter um molde diferente, uma forma diferente, um lapidar diferente. E a gente precisa aprender a ser modelada pelo Senhor, né? E uma estação é uma estação. E tudo bem, cara, o que é necessário para essa estação? É necessário abrir mão um pouquinho de coisa aqui e porque isso vai abrir espaço para que eu consiga me cuidar um pouco mais, me amar? Faça, né? Isso é louvável, isso é digno. Deus entende as nossas estações. Ele tá com a gente nas nossas estações. Então... é isso, essa foi a minha girafa, galera. Deu um banho na minha. Minha girafa tá com problemas de pele. Ela pegou um bronze, amiga. Ela tá bronzeada. Pegou um bronze. Ela é bronzeada. Tem uma frase que eu gosto bastante do Agostinho, que ele fala que o trabalho de trocar fraldas é tão importante quanto o trabalho de pregar o evangelho. Uau, que lindo. Né? A gente está cuidando de um filho de Deus. Né? Eu acho muito legal aquela passagem que Jesus fala assim, Pai, fazendo uma oração, eu te glorifiquei na terra porque eu cumpri a obra que o Senhor me confiou. Sim. E aí, eu acho que o nosso desafio como mulheres, mães, é discernir qual a obra. E não tem obra mais importante do que criar os filhos que Deus nos confiou. Exatamente. Eu lembro a sensação, sabe? De quando eu ganhei o Israel no hospital e aí essa sensação de, nossa família está completa agora. Uhum. E aí me veio assim um temor e Deus falando comigo temor. assim, esses são os seus 3. Um temor. Nenhum deles pode se perder, é sua missão. Exato. Então, esse é o ministério, não é um trabalho, é o trabalho, né? Digno de toda a nossa atenção. Ai, gente, eu já vou chorar, porque isso que você falou é muito precioso, né? Porque
eu olho para os meus filhos, assim, para os meus meninos e, meu Deus, eu acho que a palavra que define para minha maternidade é muito temor. Eu tenho muito temor. Porque eu conheci Jesus muito cedo, né? Eu cresci na igreja. Eu tenho uma história, Jéssica, muito difícil, né? Assim, de separação dos meus pais, né? Eu vivi isso na minha vida e tal. E eu sei que quando eu casei com o Maicon, ai, gente, eu vou chorar, mas quando eu casei com o Maicon, assim, Pode eu lembro chorar, amiga, nós deixa. que a gente, uma mãe que não chora não tá, não tá sendo mãe direito. Brincadeira. Mas quando eu casei com o Maicon, assim, eu lembro que eu tava então entrando ali para casar, né, com meu pai, e eu vivi muita coisa difícil com meu pai. Hoje a nossa relação é totalmente restaurada, mas foi um processo longo, enfim. Sim. E eu lembro que quando eu estava indo para casar com o Maicon, eu lembro de ouvir o Espírito Santo falar assim, Vivian, a tua história, você termina uma aqui e começa outra. E eu conseguia literalmente olhar o passado e o futuro ali naquele tapete vermelho, né, indo casar. Sim. E por que me emociona muito, amiga? Porque assim, eu tenho muito temor de ser uma mãe, né? Eu acho que eu posso dizer isso, uma mãe segundo o coração de Deus, para que a história que meus filhos vão contar seja diferente da que eu tenho para contar sobre da onde genera minha história. Meus pais fizeram o melhor que puderam, né, dentro da limitação deles, mas essa é a minha história. Eu sou filha, né, de pais separados, e aí eu volto para a frase que tem norteado. Também diria que dentro de um divórcio dos pais, ninguém sai ileso. Então eu, como filha, não saí ileso. Só que agora o meu coração se enche de temor, porque Deus me deu a oportunidade de possibilitar que meus filhos tenham outra história, sabe? Meus filhos vão ter outra história. Eu vislumbro muito, sabe, amiga, que quando meus filhos estiverem grandes assim, eles vão poder... E eu sempre falo isso para eles, eu já escrevi muito sobre isso também. Eu falo que eu quero ser famosa, muito, muito, na minha casa. Isso. Eu quero que no futuro assim os meus filhos contem dos feitos assim que Deus fez na vida dos pais deles e que eles contem isso para os filhos deles, sabe? Falam, olha, seus avós foram fiéis a Jesus, amaram a Jesus, tiveram aí uma jornada missionária, então me enche muito de temor isso, muito temor. Esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, né? Um testemunho de que meus pais permaneceram na fé. É isso. Esse é o maior testemunho. E meu coração se enche de temor com isso, sabe? De ser fiel até o fim. Porque, no fim, esse é o testemunho que eu quero deixar para eles. Exatamente. Ser fiel até o fim. E que eles sejam fiéis até o fim. Que os filhos deles sejam fiéis. E eu sei que naquele dia ali, quando eu casei com o Maicon, tem uma história pra frente que foi transformada para sempre, sabe? E isso enche meu coração de fé. Um renovo do Senhor, né? Você ora, amiga, então, ó. Pai, nós te damos graça por esse tempo aqui de mesa e por essas irmãs que estão nos escutando, Senhor, que essa mensagem alcance profundamente o coração delas, Pai. Senhor, nós reconhecemos como mães a nossa limitação, Deus, e nós carecemos do teu cuidado, da tua graça sobre nós, Pai. Nós oramos para que, aonde a nossa mão não alcança, que a tua alcance os nossos filhos, que aonde o nosso conselho não penetra o coração deles, que o teu conselho, que a tua destra, Deus, os oriente, os sustente, que a sua palavra seja a luz que ilumina o caminho deles, que a segurança que a gente não conseguir fornecer, que o Senhor seja o escudo protetor, que o Senhor os guarde, Pai, e que nós venhamos ser essas discípulas, Senhor, que conseguem ser uma amostra de contemplação fiel ao que eles precisam para crescer no Senhor em santidade, se tornarem homens, mulheres fiéis na infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice, Pai. Guarda os nossos filhos, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo em nós.